Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Com esta palavra de Pedro, primeira carta, capítulo 5, verso 7, damos as boas-vindas a você à reunião daqueles que estão calçados com a preparação do Evangelho da Paz, conforme está em Efésios, capítulo 6, verso 15. Então vamos compartilhar esta mensagem para todos, mandando aí o link desta reunião para quantas pessoas você quiser, seus queridos, seus parentes, familiares e amigos. E peço que as pessoas também se inscrevam e deixem seu like aqui no nosso canal. Parabéns aos aniversariantes da semana, a todos os nossos parabéns, com as bênçãos de Deus. Tem alguém completando aniversário aí na sua casa? Então escreva aí nos comentários e nós faremos a festa nas próximas reuniões. Vamos ler a Bíblia. Nossa reunião de hoje está baseada no texto de Filipenses, capítulo 4, verso 6, um dos versos mais lindos da Bíblia. Todos os versos da Bíblia são lindíssimos e esse também é maravilhoso. Filipenses 4, 6, abra sua Bíblia ou acesse o texto bíblico. Diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Senhor Deus e Pai, abençoe essa palavra em minha vida e através da minha vida, na vida de todos os meus irmãos e irmãs participantes dessa reunião, em nome de Jesus, amém e amém. Título que nós escolhemos para esta reunião: filhos de paz descarregam suas ansiedades em Deus. O próprio Deus é quem manda. Ele diz assim: olha, podem descarregar aqui no meu terreno, na minha vida, aqui no meu local, onde você pode descarregar suas ansiedades. Pode entregar tudo, coloca tudo aqui. Cabe tudo que estiver aí dentro de você, de ansiedade, e que você está carregando sem necessidade, então você pode descarregar aqui comigo. A maioria dos especialistas na área concordam que estamos vivendo a era da ansiedade. É claro que existe uma ansiedade que ela é positiva, até certo ponto ela nos ajuda a levantar cedo, de madrugada, ir para o trabalho, conquistar, vencer, mas existe um excesso de ansiedade. Quando ela ultrapassa alguns limites, ela se torna doentia, patológica, prejudicial, extremamente prejudicial. A definição de ansiedade que eu quero comentar com vocês nessa reunião vem do nosso querido pastor Billy Graham. Ele diz assim: ansiedade é o resultado de colocarmos nossa esperança em tudo que não tem nada a ver com Deus e com a sua vontade para nós. Que definição importante, eu achei muito boa essa definição do pastor Billy Graham. Então, repetindo, ansiedade é o resultado de colocarmos nossa esperança em tudo que não tem nada a ver com Deus e com a vontade dele para a nossa vida. Que lições podemos anotar desse texto de Filipenses 4, 6 para a nossa vida hoje, para a nossa vida prática, nesse momento, nesse tempo que estamos passando? Primeiro, pode ser chamado de 11º mandamento sobre ansiedade. Esse texto aí de Filipenses capítulo 4, verso 6. Podemos chamá-lo de 11º mandamento. Nós temos lá os 10 mandamentos de Moisés. Então aqui nós temos essa palavra como se fosse mais um mandamento. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Igualmente nós temos lá: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás mau testemunho. Também tem esse: não estejam ansiosos por coisa alguma. Não fiquem ansiosos por coisa alguma. No Salmo 23 nós temos um exemplo muito vivo de como nós podemos descarregar nossas ansiedades, nosso excesso de ansiedade no Senhor. O salmista, no Salmo 23, ele tinha todos os motivos para viver ansioso ao extremo. Ele enfrentou leões, ele enfrentou ursos, enfrentava gigantes, enfrentou exércitos, a revolta do sogro, a revolta dos filhos, a culpa do pecado. Esse salmista, ele tinha motivos para viver ansioso. No entanto, ele dizia: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Olha que palavras de alguém que está vencendo a ansiedade.
Segunda lição que anotamos desse texto é: o que fazer para não ficar ansioso por coisa alguma? Ore, ele diz aí, não andem ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Resumindo, o que fazer para não andar com excesso de ansiedade? Para não carregar a ansiedade que você não precisa carregar? Ore. Então, ore com toda a sua força, ore com toda a sua fé, ore a Deus, ore por tudo com ações de graças, com súplica. O exemplo que nós temos aqui é o exemplo de Paulo e seus companheiros. Eles enfrentaram perseguições, enfrentaram a discriminação religiosa no tempo deles também, enfrentaram prisões, torturas e muitos outros problemas que poderiam deixá-los ansiosos ao extremo. Mas eles, em meio a tudo isso, em meio à tortura, eles oravam e cantavam hinos a Deus. Eles nos ensinam a orar sem cessar. O apóstolo Paulo e seus companheiros. Ele escreve aos Tessalonicenses dizendo, orai sem cessar. Era assim que o apóstolo Paulo e seus companheiros, sua equipe, vencia a ansiedade, o excesso de ansiedade, a ansiedade patológica, a ansiedade doentia. O que fazer para não andar ansioso por coisa alguma? Ore. Por que nós andamos muito ansiosos? Porque oramos pouco ou não oramos nada. Há um poema sacro que diz assim, ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Lembra desse poema? Lindíssimo, não é verdade? Terceira e última lição que anotamos desse texto de Filipenses 4:6 para a nossa vida hoje. Como orar para cumprir esse 11º mandamento? Como orar? Como é que eu vou orar para isso? Eu oro. Essa semana eu ouvi alguém dizendo assim, pastor, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Então, como resolver isso? Como dar a volta por cima? Como parar de falar isso? Porque isso é antigo, né? As pessoas falam muito isso. Não sei de onde veio, não sei quem inventou isso. Mas eu não falo assim. Eu oro mais e quanto mais eu oro, mais eu vejo o mover de Deus. Você também pode ver. Como orar? Diz aí o texto bíblico. Com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Agradecer antes de receber. O exemplo é, de novo, do apóstolo Paulo. Ao chegar em Filipos, antes de Paulo ir ao templo, antes de Paulo pregar o evangelho, antes de Paulo fazer qualquer coisa, ele foi procurar um lugar de oração. E ele encontrou o lugar de oração, na beira de um rio. Estava lá um grupo de irmãos e irmãs orando. Então, o apóstolo Paulo é exemplo de uma pessoa que orava antes de fazer qualquer coisa. Ele buscava ao Senhor. Quando ele encontrou um espinho na sua carne, sabe o que ele fez? Ele não tentou tirar o espinho. Ele orou a Deus. É claro que esse espinho na carne aí no sentido espiritual, era alguma coisa que estava incomodando e muita coisa a vida do apóstolo. Mas ele orou a Deus. E ele não parou de orar até ter a resposta de Deus. Quando Deus respondeu a ele, ele então parou de orar. Então nós devemos orar sempre, orar sem cessar, perseverar em oração. Paulo, quando o Eutico caiu do 3º andar, ele estava pregando e o rapaz dormiu, caiu do 3º andar. Ele correu, parou de pregar, correu ao encontro do rapaz caído e orou ali sobre o corpo do rapaz. E o rapaz voltou a viver. É verdade. Igualmente, Moisés escreveu os 10 mandamentos, dizendo, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás mau testemunho, não cobiçarás, honra teu pai e a tua mãe.
Não terás outros deuses diante de mim. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Nós temos este mandamento. Não fiquem ansiosos por coisa alguma. É mandamento. Se você quiser receber como um mandamento, receba. Porque é importante. Por que nós podemos considerá-lo um mandamento? Porque é importante. É algo que nos faz muito mal, o excesso de ansiedade. E nós precisamos carregar, porque o Senhor diz assim, descarrega aqui comigo. Antes em tudo, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes de ficar ansioso por alguma coisa, traga para mim, descarrega aqui na minha presença. Então nós temos aqui esta palavra. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Quero concluir contando a história de uma mulher que passou a frequentar, de repente, ela não frequentava a igreja, e de repente ela entrou numa igreja exatamente num domingo pela manhã, onde nós temos regularmente as nossas escolas bíblicas, chamada EBD, Escola Bíblica Dominical. Todo domingo na nossa igreja, Rua do Senado, 324, nós temos ali a escola bíblica. Na nossa igreja mãe também nós já está aberto, já está funcionando todos os domingos às 8h45 da manhã, Rua Frei Caneca, 525. Você é o nosso convidado especial. Lá na nossa igreja mãe precisa agendar pela internet. Aqui na nossa congregação não precisa agendar, porque é pouca gente, sim. Então você tem a escola bíblica. Essa senhora um dia entrou pela primeira vez na escola bíblica, ela não estava nem com uma vestimenta adequada, não estava vestida a caráter, parecia uma pessoa muito simples, parecia ter saído de casa correndo com a roupa de casa para ir ao templo, à casa do Senhor. E ela entrou, já tinha começado a aula, o professor estava ministrando a aula, e quando o professor terminou a aula, falou assim, vamos orar, e ele orou, abriu os olhos, a mulher tinha ido embora. E ele queria saber quem era aquela senhora, e para cumprimentar, para conversar com ela, saber se ela estava precisando de alguma coisa. E parecia realmente uma pessoa muito carente, estava assim, um tanto quanto assustada, mas assistiu à aula. E aí, no domingo seguinte, o professor começou a aula, a senhora estava lá novamente. Quando ele terminou a aula, que orou, terminou de orar, embora de novo, a senhora não esperou. E assim por vários domingos. Um dia o professor resolveu fazer uma estratégia. Ele convidou uma outra pessoa para ministrar a aula, e aí ele então aproveitou a oportunidade. Ficou lá esperando quando o professor disse, vamos orar, que a mulher levantou. O professor, que tinha pedido o outro para dar a aula, ele não estava dando a aula, ele então foi cumprimentar a senhora e cordialmente deu as boas-vindas a ela, pessoalmente, e perguntou a ela de onde era e por que ela estava ali procurando, estava precisando de alguma coisa, que ele estava à disposição. Ela então abriu o coração para o professor e disse que ela estava passando por muitas dificuldades e ela então resolveu buscar a Deus. Resolveu ir a uma igreja e procurar em Deus a solução para tudo na vida dela. Ela estava com dívidas, o marido a tinha abandonado e deixado muitas dívidas no comércio para ela pagar, e ela estava muito triste, muito aflita, e ela pensou, eu vou entregar tudo para Deus, vou procurar uma igreja e vou esperar em Deus. E aquela senhora então despediu do professor e foi embora. Quando o professor voltou e foi compartilhar com a classe quem era aquela senhora e o que estava passando. Alguns alunos da classe levantaram e pediram perdão ao professor, porque eles disseram que estavam até julgando errado a vida daquela mulher.
Alguns deles pensaram mal dela e por isso precisavam pedir perdão, porque eles achavam que ela realmente estava interessada em alguma coisa e era uma pessoa que não tinha nem a mente correta, a mente boa, mas era uma pessoa que estava aflita, ansiosa por Deus, por encontrar-se com Deus, que soluciona as nossas ansiedades. E aquela classe, então, resolveu fazer uma campanha secretamente para ajudar aquela senhora, e eles realmente fizeram uma campanha, e foi exatamente o suficiente para pagar as dívidas daquela senhora, e resultado, aquela senhora continuou frequentando aquela classe, e hoje ela é membro daquela igreja, se converteu, se batizou, está com a vida totalmente organizada, transformada para ela e para seus filhos. Não andem ansiosos por coisa alguma. Me busquem. Busquem a minha presença. Tragam para mim. É o que o Senhor diz. Aquele que busca o Senhor. Não importa as causas, não importam os motivos da sua ansiedade. O Senhor é aquele que soluciona todas as causas, todos os motivos. Não existe uma causa que você vai dizer assim, essa causa aqui o Senhor não tem condições de resolver. Ele diz, não andem, não fiquem ansiosos por coisa alguma, nenhuma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Que Deus nos abençoe. Amém? Daqui a pouco vamos orar para que o nosso excesso de ansiedade, para que a ansiedade que vai nos levar para uma doença seja controlada, seja trazida aos pés do Senhor. Vamos apresentar, descarregar nossas ansiedades nesse momento. Vamos treinar, apresentar nossas ansiedades ao Senhor e a cada dia entregar tudo a Ele pela oração e súplicas e com ação de graças. Vamos fazer isso, mas antes eu peço a você que pare um pouco tudo que está fazendo, por alguns segundos. Esse momento de oração, eu sempre digo que pode ser um divisor de águas na minha vida e na sua vida. Então, se você parar, concentrar, você vai ver o mover de Deus, porque Deus sempre move, é movido, Deus sempre, Ele cumpre o que Ele promete. Quando Ele diz, me busquem, nós podemos buscar, que nós vamos encontrar. Dá tempo também mandar o link dessa reunião para alguém, que você sabe que está precisando dessa palavra, e o Espírito Santo de Deus vai fazer a obra. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, o Senhor é o Criador de cada vida que está participando nesse momento dessa reunião. Eu não conheço qual é a situação, quais são as coisas que estão causando, aumentando a ansiedade em cada cabeça, em cada pensamento, em cada sistema emocional de cada vida, mas eu sei que o Senhor conhece. O Senhor sabe, o Senhor sonda as almas, as vidas, os espíritos, os corações, e o Senhor também sabe como resolver todas as coisas que nos causam ansiedade. Por isso o Senhor diz, tragam para mim. Nós queremos trazer para o Senhor nesse momento. Senhor, as minhas causas e as causas dos meus irmãos, eu quero agora descarregá-las perante o Senhor, cumprindo o mandamento do Senhor, entregando ao Senhor todas as coisas que estão tentando aumentar a minha ansiedade e que eu não preciso carregá-las. Então eu quero deitar essas coisas no altar do Senhor. Eu quero entregar essas coisas e essas causas no altar do Senhor, na presença do Senhor, nas mãos do Senhor. E quero treinar, ensina-nos, Senhor. Ensina a mim, ensina aos meus irmãos que estão agora participando dessa reunião, como orar, como entregar ao Senhor os motivos as coisas que nos fazem ficar ansiosos. Ajuda-nos, Senhor. Nós pedimos essa bênção ao Senhor, porque é mandamento da sua palavra. Não ficar ansioso por coisa alguma, orar.
Então queremos treinar nisso, queremos aprender isso. Ensina-nos, Espírito Santo. Nós queremos ainda interceder por enfermos, temos tantas pessoas ainda enfermas, pessoas em tratamento de câncer, pessoas em tratamento de hemodiálise, pessoas em tratamento de problemas de coluna, problemas ósseos, problemas musculares, problemas mentais e emocionais. Senhor, quaisquer que sejam os problemas, os setores, os sistemas nesse momento sejam tocados pela mão curadora do Senhor, trazendo alívio para toda a dor, para todo o mal, em nome de Jesus. Pai, pedimos abertura de porta de emprego. Eu tenho vários nomes aqui na minha lista de oração de pessoas que estão esperando uma porta de emprego aberta que só o Senhor pode abrir. Senhor, eu tenho nomes de pessoas aqui com causas na justiça que só o Senhor pode resolver. E o Senhor é o juiz de toda a terra. O Senhor pode mover todos os papéis, céu e terra, para que essas causas desses teus filhos sejam sanadas, solucionadas para a glória do Senhor. Pai, eu peço uma bênção para o comércio que está passando por dificuldades, o empresário que está quase falindo, Senhor. Traz, Senhor, um renovo, Pai. Toda semana eu encontro com empresários que estão passando por muitas dificuldades, Senhor. Esse tempo tem trazido também crise financeira na vida de muitas empresas e em muitos comerciantes. Mas que o Senhor dê sabedoria para esses teus filhos e filhas, a fim de que tenham um renovo nos seus negócios e consigam reerguer os seus empreendimentos. Peço também, Senhor, um avivamento para a nossa igreja, aqui na Rua do Senado, nas ruas do entorno, promovendo um avivamento espiritual em cada prédio, casa, apartamento, e a fim de que almas se convertam ao Senhor, que traga conversões de almas, às dezenas, centenas e aos milhares, Pai, porque é da vontade do Senhor a conversão de almas. O Senhor não quer que ninguém se perca. E nós estamos indo em busca dessas almas, Pai, através dos PGMs, através das visitas, da nossa ida todos os dias nas ruas aqui, no campo da nossa congregação. Pedimos esta bênção, porque só o Senhor é quem edifica a sua igreja. Peço estas bênçãos a Deus o Pai, no poder do Espírito Santo, no nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, oramos e todos digam amém, amém. Estamos chegando ao final de mais uma reunião, mas não fique triste, porque agora às 10 horas começa o culto da nossa igreja mãe. É verdade, você pode também participar deste culto, é só colocar pibrj.org e o culto de hoje, a data de hoje, você vai assistir agora às 10 horas, vai participar de um culto. Às 18 horas, a nossa segunda reunião de hoje, nós temos 2 reuniões, você também pode participar. E clique aí no sininho e você é avisado, 18 horas em ponto, entra no ar, você pode participar de mais uma reunião. Você já sabe, às terças-feiras temos a nossa live com a missionária Eneida, no estilo de PGM, pequeno grupo, você pode realizar, usar o exemplo para fazer uma reunião em sua casa, em sua família. E às sextas-feiras, a nossa reunião das promessas. Você é o nosso convidado especial também para estar em nossa congregação, agora, quando já estamos reabrindo nos trabalhos da nossa congregação, da nossa igreja, Rua do Senado 324, você é o nosso convidado especial. Não saia daí que tem uma bênção do Senhor para você, abra seu coração, sua alma, a bênção do Salmo 121, versos 7 e 8. Receba esta bênção. O Senhor te protegerá de todo mal, protegerá a tua vida, protegerá a tua alma. O Senhor protegerá a tua saída e a tua chegada, desde agora e para todo sempre. Todos digam amém e amém. Um abraço e até a nossa próxima reunião, em nome de Jesus. Amém.